Vamos falar sobre One Piece, exatamente. Saiu o primeiro trailer do live action da Netflix, hein? Eita, Fê, demorou, mas chegou. Polêmico, né? Já está causando polêmica. Polêmica? Porque entrou no Trend Topics dos assuntos mais falados. A gente vai falar um pouquinho sobre o trailer, a gente vai dar uma assistida no trailer, meio que pausando pra gente ver alguns momentos, alguns trechos específicos. Vamos dar a nossa opinião, obviamente. Vamos colocar algumas curiosidades, algumas coisas desse live action especificamente. Então, se inscreve no nosso canal aí, clica no sininho pra ser notificado a cada vídeo novo, porque a gente vai fazer cobertura de One Piece. E quando sair a série live action, vai ter tanto vídeo quanto o Rapadura Cast, né? Sobre ele. Temos 2 fãs aqui, né? 2 fãs fervorosos de One Piece. Fanzaços. Eu tenho uma tatuagem, inclusive, de One Piece aqui, esse X aqui de One Piece, né? Quem assistiu a saga de Alabasta, que não vai ser contemplada nessa primeira temporada, ou seja, tomara que tenha uma continuação pra poder ter Alabasta. Eu tô, cheia das coisas aqui também na Exatamente, mesa. olha aí. Os personagens tudo aqui, tem o Chopper também. Tô assistindo One Piece desde quando, Fê? Muito tempo? Cara, eu comecei a assistir adulta. Olha que doideira. Tá. Então, assim, porque eu lembro que passava, acho que na Cartoon, que nem passava Naruto e tal, mas eu era uma menininha mais princesinha, então eu assistia muito Sakura, Sailor Moon, essas coisas. Uhum. O que eu mais vi, assim, de shonen foi o Cavaleiro Zodíaco, quando eu era criança. E aí, eu lembro que foi meu ex-marido que me apresentou One Piece. Ele tava assistindo e eu ficava do lado dele trabalhando, fazendo coisa da faculdade na época, e aí um dia peguei ele assistindo, aí eu ia estudando, olhando e tal, não sei o que, quando eu vi, eu já tinha fechado o computador e já tava, assim, empolgadaça e fui junto com ele. E aí foi uma coisa de, tipo assim, eu fiquei alucinada num grau. Que eu lembro que eu comecei a assistir ali no final do Skypiea. Em 2 meses eu tava em dia no Dressrosa, no anime. eu entrei de férias logo depois que eu comecei. Então eu acordava, ligava o One Piece, parava pra, ir ao banheiro, tomar banho, comer e dormir. E era isso. Eu entendo a sensação porque eu fiz algo mais... Tem mais de 10 anos que eu assisto One Piece. Conheci ali em 2012, 13 mais ou menos ali. Quem me recomendou foi o Sky, do antigo Anime Freak Show do site. E aí ele tava me recomendando vários animes. E cara, tu gosta do universo dos piratas, tu vai gostar muito de One Piece. E é curioso, porque One Piece já existia há mais de 20 anos. Sim. E eu nunca tinha assistido. Exatamente por causa daquela barreira dos... já tem muitos episódios, é difícil começar. Mas, brother, quando você começa, você assiste lá... 50 episódios num dia fácil, assim, porque o começo e o final ele já ocupa muito espaço, né? A abertura, resumo e o finalzinho. Então, os episódios têm 14 minutos, sabe? Se você pensar, né? 3 minutos. Dá pra ver de boas, assim. Se você tiver de boaça e não estiver fazendo mais nada e estiver empolgado, você vai fácil aí, uns 30 episódios por dia, pelo menos. E aí eu acho que é interessante porque adaptar live action... animes é sempre muito complicado, porque é difícil você levar a linguagem do anime pro live action e ficar assim, legal, entendi, é bacana também assistir. Poucas vezes funcionou, poucas vezes, quase dá pra contar nas mãos assim, e quando funciona é daquele jeito assim de tá faltando alguma coisa assim, sabe? É muito difícil, né? Uma barra, né? É muito difícil porque normalmente são mundos muito imaginativos que funcionam mais para animação especificamente. One Piece tem uma barreira aqui que os personagens têm superpoderes e a gente tem um universo de super-herói que dá para fazer, mas poxa, é na água normalmente, né? E aí tem muita coisa da terra, obviamente. Né? Também. É muito complicado de você animar sem ficar com aquela sensação de ser fundo verde, de ser falso. Eu acho até que a gente pode ver algumas partes do trailer já aqui, porque eles fizeram umas decisões mais cartunescas pra algumas coisas, assim, sabe? Eu acho que a gente pode colocar na tela aqui, deixa eu colocar. O nosso próprio protagonista, né, o Luffy, ele é extremamente cartunesco. O design até do rosto dos personagens, o tipo de humor é muito físico, é muito aquela coisa de, careta, é close, piada mais, né... Exato. Essa vibe mais física mesmo. Então, é uma coisa que fica estranha de você adaptar pra um live action. Por exemplo, Engraçado, eu nem pensei que eu fosse gostar tanto assim de One Piece, mas até faria sentido, porque eu fui uma adolescente que a minha franquia favorita era Piratas do Caribe, eu assistia toda hora. Aí. Só que lá é uma coisa mais realista, né? Sim. Então, assim, o que você faz aí com One Piece? Como é que você consegue traduzir isso pra uma coisa com atores de carne e osso?
Aqui eles vão resumir mais ou menos 100 capítulos em 8 episódios, sabe? Então vai ser uma corrida desenfreada. Vai ser meio frenético, né? Mas só que os episódios vão ter ali de 50 minutos, mais ou menos, sabe? Então vai ser um pouco maior o desenvolvimento ali, ó. Aqui a gente já tem a vila lá do Luffy, né? A Vila Foxa, que é onde ele cresceu, ele é pivetinho e tudo mais, então dá pra ver alguns detalhes aqui. E o começo, ele até parece mais dramático, né? Se você pensar. Porque ele vai falando assim, ó, já aparece aqui o Inaki Godoy como o Luffy. Ele é muito fofo. Ele é muito legal, tá? Quem acompanha as redes sociais e tudo mais sabe que ele é muito legal, ele é muito empolgado. Ele no Tundum, eu tive a oportunidade de assistir ao vivo e ver a reação dele no Tundum. Cara, ele é um negócio surreal. Vou mostrar já a reação dele do Tundum, inclusive postei no Twitter. Ele entra no palco empolgadaço, ele vende a ideia do Luffy, e se a gente tinha dúvida de que ele poderia fazer um Luffy legal, tanto ao vivo no Tundum, no evento da Netflix, e no trailer dá pra perceber que ele tem a vibe do Luffy, sabe? O problema é aquela velha sensação de sempre do cosplay, né? A impressão que existe um cosplay de Luffy acontecendo aí, sabe? Talvez na série isso suma em algum momento. Mas eu fiquei com a sensação de... É porque é um teaser pequeno, né? Ó, não tem nem 2 minutos. É difícil você vender, assim, uma primeira imagem, um primeiro contato com isso e não ficar com essa cara meio de cosplay. Ó, ele tem uns detalhezinhos aqui já da cicatriz aqui embaixo do olho, né? Tá um detalhezinho assim e tudo. Então vamos lá. Ele começa com um tom um pouco mais dramático, né? Ó, já temos aqui o Going Merry. Inclusive, tinha uma versão... Uma réplica lá, né? Que eu vi que você postou vídeo também. Em tamanho real do Going Merry, muito massa. E já dá pra ver que o Luffy aqui, ele vai usar diversas roupas, tá? Uma coisa que a gente vai ver bem depois no anime, né? Dele trocando a clássica camisetinha vermelha. Geralmente é pelo arco, né? Porque exato. O arco dura lá uns 200 episódios, mas na maioria deles tá tudo acontecendo no espaço de 1 dia, 2 dias... Exatamente. Um arco maior é uma coisa tipo assim, uma semana, sabe? E essa sensação dele falar assim, o mar me chama, é curioso porque o Luffy, ele tem essa parada, essa ânsia de ser o rei dos piratas, né? De desbravar o mar, da aventura. Então ele já começar com um tom um pouco mais dramático combina. Muita gente falou assim, caraca, mas One Piece é zoeira e tudo mais. Não dava pra colocar 100%, eu acho pelo menos, não dava pra colocar 100% da zoeira no live action, senão ia ficar extrapolado, sabe? Tem coisa que funciona na animação e tem coisa que pro live action tem que ser mais moderado, né? Pelo menos eu acho. Sim. É o grande desafio, né? Dessa série. I'm setting out to follow my dreams. Nossa, aqui ó. O Baratie é onde o Sanji, né? Que é o cozinheiro do barco, trabalha e que ele vai ser recrutado aí, né? É um restaurante em alto mar. Restaurante de alto mar, exatamente. Será que eles vão conseguir desenvolver os 5 personagens nessa primeira temporada? A história dos 5 personagens? Do Luffy, do Zoro, da Nami, do Sop e do Sanji? É porque tem arcos que são um pouco maiores e arcos que são um pouco menores. Por exemplo, o Zoro, ele rapidinho se junta ao Luffy e você vê do passado dele e tudo mais. Mas, por exemplo, a situação da Nami... acho que é a mais demorada desses primeiros 5 membros, né, do Chapéu. Mas eu acho que eles vão correr, tem toda aquela coisa com o Arlong, toda a parte ali, né? Tomara que tenha nessa primeira temporada o Arlong, porque é o arco pra cativar as pessoas pra gostar de One Piece ou não. Sim. Sabe? Então, é ali que, tipo assim, se você tinha alguma dúvida... É porque o Luffy é muito carismático, né? Mas se você tinha alguma dúvida e você quer ter um vislumbre do Luffy quando ele tá falando sério... E que você realmente começa a admirar ele, é naquele momento. É no momento que ele põe o chapéuzinho na cabeça da Nami e ela pede ajuda e ele fala... Exato. Tá bom, vou te ajudar, sabe? Ele não quer nem saber o motivo. Só o fato dela pedir ajuda já... Ele é muito empático, né? Ó, aqui é Shellstown, né? Que é quando ele vai recrutar o Zoro, né? O Zoro tá preso aí, ele vai enfrentar o Morgan e tudo, né? Tá bem feito. Tá mais bem feito do que a animação. Quem lembra, o pessoal fala aí, porque se você for assistir hoje a animação de One Piece, cara, hoje a animação tá muito velha. A parte inicial era muito basicona. É um anime de 99, né? Que era feito pra ser de baixo orçamento mesmo e tudo. E depois que foi ganhando muito espaço. Até porque ele é semanal, né? Caraca, exato. o
Eiichiro Até Oda hoje. tá aí há 20 e tantos anos, toda semana camelando, gente. Não sei como ele consegue. All I need is a loyal. Olha aqui os detalhes, hein? Nosso espadachim favorito aí. And I think. Uma coisa que eu não tinha visto antes, ó. A gente já dá pra ver o Morgan aqui, né? De fundo, o quadro dele, né? O cartaz dele. É, cara, se acha tanto que ele tem um quadro próprio, gigante, na cidade que ele comanda. Ele é da marinha, né? E aí ele tem uma boca metálica, assim, né? Um negócio meio... E aí o Zoro preso Sabe ali. uma coisa interessante, assim, que dá pra gente olhar nesse frame aí, por exemplo? A própria pose que o Zoro tá. É uma pose muito de anime. Não é uma... Tipo, uma pessoa não Sim. estaria amarrada desse jeito com a perna assim, sabe? É, Parece que eles estão tentando muito evocar essa ideia do desenho, o máximo que dá. sim. Ou talvez ele esteja esticando as pernas também, né? Porque ficar nessa posição ser aí, minha também. Nossa Senhora. Mas é porque, olha, se você olhar, ele tá amarrado de um jeito... Ele tá amarrado de um jeito que o braço dele tá numa posição mais baixa do que a altura normal dele mesmo. Acho que Gente, deve ser de propósito, inclusive. O Inaki, ele é o Luffy, gente. Pelo amor de Deus, ele é... Ele tem a expressão, os olhões. De vez em quando ele dá uns gritos aí. Caraca, ele tá muito bem assim, sabe? Muito expressivo, né? Make a pretty good team. Caracterização é uma parada que a gente pode dizer que Gente. eles acertaram muito no casting, sabe? Se vai ficar bom ou não, acho que isso é mais difícil. Normalmente não fica bom, tá? Normalmente. Eu gostaria que eles tivessem tido um pouco mais de liberdade nos figurinos. E nos cabelos, sabe? Mas eu acho que o elenco tá bom. Pelo que deu pra ver aí nesses vislumbres, o elenco tá com a vibe dos personagens mesmo. Todo mundo, todos eles. Olha a cara do Mackenio de Zoro. Tá Pois muito maneiro. O Mackenio, né, ele foi o Seiya agora há pouco, né, no filme do live action No Cavaleiros, do Cavaleiro Zodíaco, né? E ele tá bem diferente aí, né? Inclusive a Maria assistiu lá comigo, né, e ela dizendo assim, caraca, o Mackenio poderia ser o Sanji e o Taz poderia ser o Zoro. Porque o Taz, ele tem umas lutas, assim, muito massa, assim. Mas eu gostei da escalação aí. Tá muito boa, assim. Eu acho que eles tentaram também seguir um pouco a energia daquela coisa que o Oda fala. Tudo bem que é uma coisa fictícia, mas que cada personagem de One Piece foi inspirado em um país diferente, uma nacionalidade diferente. E o Zoro é claramente o japonês, né? Então, o Luffy, sempre dizem que o Luffy é brasileiro, né? Mas eu acho que eles eles pegaram meio que o latino, né? Ele é a ideia do latino, sim. Ó, aqui já coloca o nome dele, inclusive várias declarações do Eiichiro Oda dizendo que a série só vai sair depois da aprovação 100% dele, ou seja, já aprovou, porque a gente já tem uma data de estreia, né? Então, 31 de agosto. por quê? Porque muitas alterações são feitas em adaptações de mangás, de animes, e não tem, tipo assim, não consultam os criadores, porque eles sabem que é diferente você fazer um anime semanal e uma série de 8 episódios, né? Que vai resumir pra caramba. Vão ter que fazer concessões, vão ter que mudar origens, arcos e etc, né? Pra poder condensar, né? Não tem jeito. E aí, eu acredito que o Eiichiro Oda, ele deu o aval. Então, se o criador da parada deu o aval pro negócio, é porque realmente vai ser, no mínimo... Esperamos que no mínimo não seja a ofensivo, essência, né? Exato. We're heading up to the Grand Line. Olha aqui, ó. Aquilo que eu falei, né? Como é difícil você filmar ali, né? Eles colocam... vai ter muita dessa iluminação, umas névoas, né? Com uma parada bem comum da gente ver em One Piece mesmo, né? Eles sempre andando no barco, assim, as névoas. Muita coisa borrada, assim, mais estilizada quase, sabe? Eu acho que poderia ser mais nessa vibe mesmo, até pra... Tipo o Speed Racer, sabe? Que a gente viu lá das irmãs Wachowski, que tem uma vibe estilizada, assim, sabe? Sim. É muito difícil fazer essas coisas, assim, que fiquem fidedignas, porque tem que criar tudo do zero, né? Não tem nada aqui que E o negócio também parecido do na One vida Piece real. é que ele é muito colorido. O One Piece, no geral, ele tem cores muito vivas. Então, se você fizesse aquela coisa mais, tipo, sombria zona, não ia ficar legal. A gente tem já o Zoro lutando. Provavelmente aqui é um dos soldados do Bug ali, Bug? Talvez. Tem cara. Isso aqui é o bom do ele tá Zoro vestido ali. meio de palhaço.
Porque Uma vadia. o Zoro usa 3 espadas, tá, gente? Aí você fala assim, caraca, como é que a pessoa usa 3 espadas? Uma tá na Uma mão na direita, boca, né? outra na mão esquerda e a outra na boca. Só que aqui ele não E tá ele usando, ainda né? fala com a espada É. na boca no desenho. Então como é que vai ficar isso? Se o Zoro colocar a sua bandana, saiba que o bicho vai pegar, entendeu? O negócio ficou sério. A treacherous. Aqui nós temos a Nami, né? Cara, a atriz, ela tem o cabelo ruivo. E E ela botaram uma fica peruca sempre- de cosplay nela. Não entendi. Ela por sempre quê. ela fica mixando entre ruivo e loiro. Acompanho ela no Instagram. Cara, não precisava colocar uma peruca, eu acho. Exato. Hã? Minha única crítica inicial quanto ao que a gente vê aí nesse trailer é que, por exemplo, a Nami é uma personagem que ela não precisaria estar com essa peruca aí. Dava muito Exato. bem pra ter estilizado o cabelo dela num tom de ruivo mais cobrezinho, tipo É. o tom mais ou menos que eu uso, sabe? Sim. Não precisa ter essa cara do desenho 100%, porque aí Acho você que eles cai quiseram dar um volume, nessa né? estranheza. Pô, mas dá pra você botar um aplique embaixo pro cabelo ficar mais É. volumoso, não precisava apostar no perucão, sabe? Desse jeito. É. E a gente vê que a Netflix, em muitas outras coisas, eles têm perucas muito boas, sabe? Sim. E provavelmente isso foi de propósito. O visual deve ter sido escolhido de propósito. Mas sei lá, tipo, até os detalhes da blusa dela tem muita cara de desenho, sabe? Podiam ter, não sei, ficado com uma cara menos de, tipo, cosplay que a galera faz pra postar no Instagram. É mesmo. Aqui nós temos um monstro marinho, né? Que a gente sempre vê no One Piece, né? Do nada aparecem esses monstros gigantescos. E aqui, aparentemente, é o momento crucial aqui de One Piece, ó, em que Ah, olha o Shanks Né? aí. nós vemos o Shanks, o Ruivo, que é basicamente o padrinho do Luffy, e é quem dá pra ele o chapéu de palha, né? Esse chapéu de palha E aqui eu não vamos dar spoiler com o que acontece aqui, mas Não. né, essa cena ela é extremamente importante pra história de One Piece, né? Ela é relembrada eu vez acho que por o vez. grande né? definidor, ele é o grande definidor do Luffy. Essa cena aí. Exato. Mas aí tem um monstro marinho. Eu achei legal o CGI, eu acredito que eles devem trabalhar melhor no visual aí, mas é pra ser estranho Esse mesmo, né? monstro aí eu achei esquisito. Mas é aquilo. Vai ter um pouco de Vale da Estranheza, porque isso é anime. Bizarro. Né? E ele é bizarro, pra ser né? bizarro mesmo. A gente, quando assiste no anime, a gente acha estranho pra caramba, né? Porque do nada um bicho gigante aparece, ele... então, Bigger ali. islands. And bigger pirate. Olha aqui, hein? Olha. Nós temos o barco da Alvida, que é esse arco inicial, o arco de Romance Dawn, né? Que a gente vai ver basicamente Quem é a o formação Luffy, qual do é a bando dele. inicial, né? E aqui a Alvida é onde o Luffy começa a sua saga, né? O barril dele é achado, ele tá dentro do barril, ele no meio do mar. E aí lá é onde ele conhece o Toby, né? Inclusive o Toby tá aqui no... O Kobe. O Kobe, perdão. Aqui nós temos os piratas aqui da Alvida. Agora isso aqui O nós temos o Bug. Bug, hein? Está esquisito. Cara, né? o Bug tá esquisitaço. Tudo bem que o Bug Tá muito do esquisito. anime ele também é muito esquisito. Mas aqui tá sinistro, vibe it, sabe? Tá. Não tá? Tomei o Talvez bug o das take- ideias. Virou meme isso aí. Tipo, tomei o bug das ideias, esse meme. aí. Também o Bug das ideias mesmo, porque ele tá estranho. O Bug, ele é um personagem... Ele tem um carisma, ele é chato pra caramba, mas ele tem um grande carisma, porque ele sempre volta, o arco dele nunca encerra ali no começo, né? E ele Eu tem um amo poder esse inacreditável de se espedaçar inteiro, né? A cabeça dele sai, a perna fica andando sozinha e tudo, e depois ela vai se juntando. Esses personagens, eles comeram a fruta do diabo, né? E aí tem as diversas, as variações dessas frutas. Poderes que cada um pode ter. No caso do Luffy, ele comeu a Gono no Mi, né? Que é que ele consegue... Tá, fruta Ele de vira, borracha. vira de borracha, né? Ele virou homem borracha. E achei o estranho, Bug tá? comeu O Bug tá Bara estranhaço. vai ver que é o take que escolheram. Porque eu acho que o negócio do trailer Exato. também, do teaser, principalmente, é você causar esse choque. É tipo a cena que Isso. todo mundo tá printando e colocando no Twitter, entendeu? Exato. Então é Vamos isso. lá, Inicial, continuar. acho que a ideia é que falem do negócio. Aqui é a interação do bando, ó. Careful with that. I don't work for you. I'm sensing a little bit of tension amongst the crew. É exatamente essa vibe do começo, né? Quando eles estão se formando, eles estão se juntando.
Eles não se sentem tripulantes de nada. O Luffy simplesmente vai chamando pro seu bando e a galera... Eu vou acompanhar aqui né, porque eu tenho que chegar bem ali. E aí, não, você faz parte da tripulação agora do bando do Chapéu de Palha, né? Eu adoro que, tipo assim, a pessoa fala não, mas o Luffy fala, não, você é do meu bando. Você não... Tipo, você é do meu bando. Cara, aqui, né? Eu gostei muito do Zoro, hein? Você não quer azar o seu. Gostei muito. Deixa eu voltar um pouquinho aqui pra colocar a Nami. A Nami é a navegadora do Nami time. não tá ornando. Não me desceu bem, cara, a peruca, ó. A coisa boa é que eles mudam de visual toda hora, né? Toda hora a Nami tá com a roupa diferente, um penteado diferente, Cabelo então pode ser que preso, seja só nessa parte aí. Mas enfim, inclusive eu achei que esse tom de laranja que escolheram pra ela não combina com a pele dela, ficou uma coisa, tipo, não ornou mesmo. Pois é. E ela fica bonita ruiva, com cabelo ruivo natural. Exato, cara, deixa o natural dela. Mano. Joga um laque no cabelo dela pra moldar ele, bota uma peruca aqui por baixo pra dar volume. Não entendi essa peruca aí não, gente. Real, não entendi. I'm sensing a little bit of tension amongst the crew. Not the crew. Eu não consigo não sorrir. Toda vez que o Inaki Godoy fala qualquer coisa, eu tô sorrindo. Ele é carismático demais. Muito, 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 muito. Temos ali primeiro vislumbre do Zop, né? O Sop. Cara, não colocaram o narigão, né? Mas ele tá muito bem, cara. Esse cara é igual o Jacob. Tem uns personagens de One Piece, né? Que eles têm partes do corpo de formas exageradas. Exatamente. E o Zop, ele tem um narigão que não tem nem o formato de nariz, ele tem um nariz de Pinóquio, porque a característica dele, ele é um mentiroso, exatamente. Isso. E foi isso que o Eiichiro Oda, quando ele tava criando, ele pensou, né? Cara, ele é um mentiroso, então vamos colocar um nariz grande, porque ele não para de mentir, em nenhum momento. Exatamente. Tipo, ele não é tipo Pinóquio, que ele tem uma reviravolta, uma lição, não sei o quê. Não, ele tem... É sempre... Cara, e ele tá muito bem. Gostei muito do visual dele aqui. Aqui é um momento que o Luffy vai cair no mar, porque quando você come uma fruta do diabo, né? E você ganha esses poderes, uma das suas fraquezas é você não pode cair na água. Se você cair na água, você vai afundar. Simples assim. E não importa se você sabia nadar ou não. A sua fraqueza começa a ser tipo água do mar, principalmente, né? Kryptonita, né? Pirata, isso é muito perigoso. Vira uma kryptonita mesmo. Então é legal esse negócio, né? De ser... Caraca, você vai comer a fruta, vai ganhar um poder, mas a sua maior fraqueza é exatamente o que tá na sua frente, né? Se você cair na água, lascou. E aí você vai afundando e tudo, aí sempre tem que vir alguém pra te salvar. No caso aqui vai vir o Sanji, né? E não é só você não sabe nadar, você perde a sua força vital. Tem isso também. Exato. Você não consegue nem se debater pra subir pra superfície. Se você caiu e não tem ninguém ali que não comeu essa fruta pra te salvar, tu vai de base. Nós temos aqui o Sanji. O Sanji, ele é o cozinheiro do bando, né? Luta basicamente com as pernas. Né? Ele tem um semblante uma expressão mais rústico. Que combinaria mais com o Zoro, talvez. Enquanto o Mackenio, ele tem aquele traço oriental mais delicado. Tipo, exatamente. Ele tem ali uma linha de mandíbula muito bem definida. Tem o nariz, sabe? O formato do rosto dele é muito harmônico. O Sanji, ele já tem esse visual mais ocidental, queixão e tudo mais. Que, pela vibe do anime, faria mais sentido com o Zoro. Né? E o Sanji, ele tem uma energia mais delicada no desenho. Que ele não usa as mãos pra lutar, ele é um personagem que, tipo, ele é todo apaixonado pelas mulheres, ele tá sempre de terno, arrumado, ele serve as coisas, ele usa as mãos só pra cozinhar, ele é todo apaixonado pelas mulheres. Ele usa as mãos pra cozinhar, exatamente. Tipo, ele protege as mãos dele pra ele ter as mãos sem estar machucado e tudo mais, pra ele poder cozinhar perfeitamente, né? Sim. E aí, a tua opinião é igual à da Mari. A Mari achou exatamente isso. O Sanji, inclusive, é o personagem favorito dela. O Sanji é muito maneiro. E aí ele tira a sua, né? Mostra aqui que tá em dia, a musculação aqui. E aí ele salva... Deus aí, moço. Parabéns. Olha aqui, ó. E agora vamos ver o Luffy lutando, né? A gente já vê aqui de relance, tá? Só pausando mesmo que você consegue ver que ele já tá esticando o braço aí. Olha a expressão batendo em alguém, dele, cara. Ele é o Luffy, na moral. Deixa eu voltar um pouquinho aqui de novo pra gente colocar. Os pobres dos carne de vaca da Marinha ali, com o uniforme igualzinho também no desenho. Cara, o Luffy é exatamente isso, né? A cara dele, a expressão dele é exatamente isso. Essa foi a melhor escolha de todas.
E o bom é assim, né? Que o braço tá lá atrás. E aí quando corta aqui, ó, Creu, já tá aqui na frente. Exatamente. E Prel. Tá quase caraca. Olha aí o Zoro com a espada na boca. É a espada na boca do Zoro, rapaz. É muito bom. A Nami Tá de lutando, hein? bandana, ó. O negócio ficou sério. A Nami já tá com uma roupinha diferente, viu? A Nami é isso, cara. Ela é um show Tá. de moda. Né? A cada momento ela tá com uma sandália, uma saia, uma calça diferente, uma blusa. Ela... Eles descem... Ali no fundo é o... Olha o Zop com a o roupa Luffy. clássica dele com a bandaninha também. O Luffy batendo Mas ali em vamos alguém no continuar. fundo. Tá meio caído ali. É. Isso é uma coisa que sempre Tá acontece, né? Que o Luffy, ele dá um impulso, e quando ele vê, ele caiu, e ele já levanta, ele já tá, correndo de um lado pro outro. Exatamente. E aí o Ele é bem Sop aí, safadão. rapaz. A bandaninha do Zop clássica também aí. E é o seu Estilingue, olha, o estilingue, estilingue né? tá igualzinho. É o estilingue Tá muito legal. tradicional dele aí, né? Ó. Aham. A própria muito bom. munhequeira também tá igual do desenho. Sim. Muito legal. Aqui o Sanji mostrando as suas Olha habilidades. aí. Ele com o prato na mão e ele dando a chibatada com a perna, ó. O Sanji é esse, gente. Ele usa as pernas, né, pra meter a porrada em todo mundo. Ele tem um quê meio de... Eu sei que não é a vibe, mas assim, ele tem um quê meio de bailarino, digamos assim. Uhum. Né? Porque ele tem muito equilíbrio. Todos os movimentos Exato. dele, como são com a perna, é uma coisa que ele tá sempre com a postura muito certinha, equilibrando alguma coisa na mão e tudo É. mais. Aí o terninho, ele tem essa energia clássica de... Eu pude acompanhar Muito bailarino. desde quando o Thais Skyler aqui, ele foi escalado pra fazer o Sanji, eu pude acompanhar os treinamentos dele. E ele postava, é? cara, cada coisa que o cara bate, viu? Isso não precisou de fazer dublê nenhum, tá? Ele mesmo faz todos esses movimentos aí. Foda. E ele é muito habilidoso, assim, nas artes marciais. O cara é bom. Parece que a Netflix, então, foi realmente atrás de pessoas que têm não só a aparência física Sim. e o talento pra atuar, mas competências importantes pros personagens. Que isso adianta Exato. também muito a vida, né? Já que é uma coisa que é completamente baseada em luta, em parte fisicalidade e tudo mais. Que bom que eles acharam pessoas à altura disso, né? Olha essa que cena muito é bom, ó. muito boa também. Essa cena é a cena do anime, né? Cada um falando seus sonhos, né? O quarteto, exato. Esse momento é bonito. Deve ser o final da temporada aqui, provavelmente, né? Essa deve ser a última cena. Então, assim, cada um dizendo o seu sonho e aí deixa aberto pro futuro de One Piece. E aí, tipo, vamos para a Vai ter- Grand Line. Exato. E aí acaba a temporada e fica tudo aberto aí. Olha Vai aqui ele, embaixo, ó. Ó o Kobe ali O- atrás dele. o Kobe ali. Que no anime ele tem um cabelo rosa, né? É. E ele vai ser um personagem também importante, vai aparecer muito tempo depois, assim, né? É, vai passar por uma transformação. O bom de One Piece ser uma parada tão longa é que alguns personagens aparecem e depois de anos eles voltam. Sabe o que eu acho Diferente mais e maneiro? Que parece que o Oda já pensou meio que em tudo, ou pelo menos ele deixou aberto, e aí chega lá no episódio 700 e ele fala, pô, lembra daquele personagem que tu viu no episódio 30? Olha como é que ele tá agora, tipo, olha o que aconteceu com ele, né, o que isso inspirou em mudança na vida dele depois dele ter passado ali pelo cruzado caminho com o Luffy, Sim. com os chapéus de palha. Tem muitos personagens e muitas situações específicas no One Piece que levam a isso, né. Eu acho que o grande diferencial dos chapéus de palha é porque eles começam, tipo, num barquinho pequenininho, eles são meia dúzia de pessoa e tal, mas eles sabem muito, assim, inspirar os outros. Isso que eu acho Sim. muito legal. Inclusive, não só a gente que tá assistindo, mas os outros personagens. Isso que eu acho que é uma das coisas mais mágicas, assim, de One Piece. Exatamente. E aqui ele vai usar pela primeira vez, assim, né, a gente vai ver a computação gráfica do seu braço esticando, ó. Caraca. É, bem, porque no desenho é bem assim. É exatamente dessa forma, e eu entendo a dificuldade que... Acho que eles devem ter reduzido bastante a parte de esticar do Luffy, porque a todo momento ele dá uma esticada pra fazer alguma coisa, né? Seja pra Até pegar quando uma ele não tá comida... lutando. Ele vai lutar, e aí quando se for uma série sempre de muita batalha, ele vai se esticar bastante. Tem umas coisas que o Luffy faz, ele se estica inteiro, ele fica gigante. Ele se enche, ele vira um balão pra poder as bolas de canhão baterem nele e voltarem, sabe, assim. E ele vai no extremo, sabe. E aí nós temos o grande golpe dele, né. A pistola. Cara.
É, o Luffy Até o que, gritinho caramba. que ele tá dando aí pra anunciar o golpe tá muito bem feito. Esse menino foi um acerto. Essa aqui é a gigante. Alvida, né? É a Alvida? Acho Eu que acho é, que né? deve ser a Alvida, né? Parece. Ainda mais porque tem o Kobe ali atrás, isso com certeza deve ser do primeiro episódio. Exato. E aí ela recebe uma, né? Provavelmente Socão vai na voar. Um lutador que você pesa nunca anuncia seu golpe final. E aí tem um Olha aí a símbolozinho do logo. One Piece. É o Luffy pequenininho no nariz e a cicatriz aqui do lado, mostrando que a caveira é do Legal. próprio Luffy. Será que o Luffy vai morrer? No momento? Não, né? Pelo amor de Deus, né? E a louca? Temos aí o One Piece no dia 31 de agosto, 31 de hein? agosto. 8 episódios. Eu, se fosse a Netflix, que lançava 4 e 4, tá? Porque deixar lançar o tudo uma burburinho. vez, será que eles vão lançar? Eles devem lançar tudo uma vez, né? Tudo de uma vez. É, né? 8 episódios de One Piece. Vamos só mostrar aqui rapidinho. O elenco deu uma... reagiu, né, ao trailer. Deixa eu colocar aqui na tela. Elenco de One Piece. É ruim é porque tá muito alto, ó. Isso dá o quê agora? Ever since I was a kid, Ok. the sea's been calling. So, Eles estão assistindo pela primeira vez, né? setting out to follow my dreams. I'm gonna be king of the pirates. All I need is a loyal crew. A empolgação dele. And I think together we'd make a pretty good team. Heading up to Ele the tá Grand Line. chorando. Treacherous stretch of ocean. With bigger islands and bigger pirates. Careful with that. Carinha dele, I don't work for you. gente. I'm sensing a little bit of tension amongst the crew. We haven't sailed together for very long, but I know we've got each other's backs. All great fighters call out their finishing moves. No, they don't. Que maneiro, né? Deve ser muito emocionante fazer um negócio assim, né? Quando você é muito fã. A carinha dele. This shows how tough it was for us to film and how challenging it was, right? It was a mission and a half. It was something, guys. You should be very proud. Thank you for being my friends. And Thank you for being on. it's so cool that we get to do this together. Né? Você vê que eles criaram uma amizade legal também. E isso é Sim. muito importante pra série dar certo, né? Porque Sim, a eles têm que ter uma sinergia do sintonia elenco, muito né? boa. É. Porque esses personagens, eles são, acho que, um melhor exemplo que eu consigo pensar, assim, de companheirismo e parceria. Sim. Né? Pra mim, o One Você vê Piece que ela é a eles dão vida representação um da pelo amizade. outro. É É. mesmo. Eu tenho esse X tatuado exatamente por causa Porque disso. ele É a representa representação. meio isso, né? Né? Da amizade. Representação da amizade. É, tipo assim, o que é. Tipo, quando o você não que é que pode significa- falar, mas você sabe. O que é que significa você ser amigo de alguém, sabe? E aí você pode... Como é que você representa isso numa tatuagem? Pra mim foi o X de One Piece. Muito E aí bom. eles foram na Liberdade, tá? Gente, Isso aqui, sobre gente, é tudo na Liberdade de São Paulo. Fizeram um ensaio de... Quase uma capa de um disco, né? Olha aí, ó. Comendo pastel, gente. Pelo É amor porque de é Deus. lugar mais otaku no Brasil do É. que a Liberdade no Japão. A Liberdade de São Paulo não tem, Cara, o elenco maravilhoso, hein, gente? Pelo amor de Deus aí. né? Todo mundo muito bem, ó. Que legal. O Zoro com uma cana de açúcar como se fosse uma Cana de espada. açúcar. A cara do Inaki comendo igual o Luffy, tipo, mordendo meio tipo... Ai, o que pastel. maneiro, gente. Ele incorporou o Luffy real, cara. Eu vou dizer o seguinte, viu, Fê? Eu tenho os meus problemas, assim, de... Toda adaptação que a gente vê, tipo... Eu vi gente comparando assim, o Cowboy Bebop. Vai ser o novo Cowboy Bebop. É igual ao anime, mas... não tem atração. Cara, o Cowboy Bebop é uma obra de arte. É maravilhoso o Cowboy Bebop. Mas o Mas é problema outra vibe total do One Piece, né? é uma vibe totalmente diferente. E ele é o Cowboy Bebop, eu diria que é um anime cult. Sabe? Ele não é tão
tão gigante o quanto One Piece é. E eu entendo todas as dificuldades. Esse tipo de conversa hoje em dia de nem deveriam estar fazendo One Piece. Cara, não importa, já fizeram, entendeu? Já vai sair, inclusive, né? Essa é uma discussão que não... Não te interessou, não vê, gente. Ou então vê pra falar mal também, tá? Eu acho que é uma discussão que a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque eles vão continuar fazendo, eles têm propostas diferentes. Pra que fazer isso se já tem um anime? Gente, são mídias completamente diferentes, entendeu? Pode ser que tenha gente que assista o One Piece, a série, e goste e vá procurar o anime, entendeu? Eu acho que eles fazem até esse movimento, assim, né? Uma coisa muito maneira que aconteceu, inclusive, com aquele filme do Death Note da Netflix, que é completamente diferente do anime também, é isso. Não gosto. Muita gente viu. Não, mas muita gente que não conhecia viu, gostou da ideia e foi atrás do anime. Então, exatamente. Assim, se tá fazendo pelo menos isso e apresentando o material original pra mais pessoas, eu já acho que tem um propósito. O anime legal é um absurdo. Ali, sabe? É um absurdo, uma das melhores coisas que a gente já viu de anime aí. E eu sou muito fã de One Piece, tá? Ao mesmo tempo de que, por exemplo, eu sou muito fã de O Rei Leão. É a minha animação favorita de todos os tempos e é uma animação mais importante da minha vida, é o Rei Leão. E eu estava empolgado por live action de O Rei Leão, por ser fã, por acreditar de que era possível fazer uma coisa bacana, principalmente depois que eu vi Mowgli. E aí, quando eu fui ver o filme no final, quando eu vi os trailers, eu falei assim... Beleza, entendi. A abertura é um pouco mais séria e tudo. E aí depois eu vi o trailer onde tinha outros personagens falando. Tá estranho, mas vamos pro filme. Vamos dar e aí quando chegou no filme, eu me decepcionei bastante. One Piece, eu vou com a mesma sensação, tá? Vi o trailer, já gostei do trailer, gostei das escolhas dos personagens, pude acompanhar um pouco da produção, assim, da preparação deles e do quanto que eles podiam falar sobre One Piece. Eu amo One Piece. Assim, eu entendo que o próprio One Piece, ele tem seus problemas quando você assiste, que às vezes ele enrola pra caramba, alguns arcos não são tão bons e outros são maravilhosos, mas isso não é motivo pra você desgostar de One Piece, pelo menos na minha opinião, tá? Porque a construção desse universo ela é tão massa, tão bem feita, que isso enriquece pra mim. É muito complexo, é muito difícil. Eu vou totalmente pro coração aberto, assim. Coração 100% aberto pra assistir One Piece live action. Eu vi muita gente falando mal do trailer. E cara, se você não conhece One Piece e for conhecer pelo live action, eu acho que ele faz um papel legal de apresentar, assim, os personagens, o mundo ali. Vai ser muito mais reduzido. É isso. Quem é fã de One Piece vai ter que entender que eles vão fazer um negócio mais compacto, né? Não vai ser a escala gigante, assim, logo no começo. Possa ser o pontapé. Porque, assim, eu recomendo One Piece pra absolutamente todo mundo. Porque eu acho realmente uma coisa sensacional. E muita gente vira pra mim e fala, pô, cara, mas tem 1000 episódios, sabe? Talvez isso aí seja justamente o pontapé pra alguém que sempre teve interesse, mas ficava, tem 1000 episódios, pra depois falar, quer saber, gostei, vou assistir, sabe? E você não precisa assistir os 1000 episódios de uma vez, né? A própria Netflix, ela tem o anime... E aí você pode assistir lá até os arcos que tem e tudo, pra você entender se a adaptação foi legal ou não. Agora em julho tá pra sair mais dublado, né? Que maravilha, também. Hein? Que maravilha, e agora então o arco fica de aí. Thriller Bark, que é muito engraçado, e a dublagem da Netflix de One Piece tá muito boa. Então tô empolgada pra assistir de novo dublado. Fê, é isso? Então, falamos aí? O que é que tu... No frigir dos ovos... O que ficou pra ti a sensação aí do... Empolgou, desempolgou, médio... Vamos ver qual é? Me empolguei um pouco mais depois da gente ver pausando e analisando e conversando e tudo mais. Porque eu lembro que, eu tava comemorando meu aniversário, tava na rua, no meio do karaokê, falaram, saiu! Aí eu vi sem o som, só falei, tem coisas esquisitas aqui, né? O visual tá meio esquisito, né? Mas a gente comentou sobre isso aqui, né? As coisas que estão esquisitas a gente já comentou. Mas é aquilo, eu acho que se... Pelo menos o elenco parece que conseguiu pegar a vibe dos personagens. Se isso for bem feito, eu acho que pelo menos vai ser assistível e vai ser divertido de assistir. Sim. Pelo menos o Inaki Godoy de Luffy, toda vez que ele apareceu aqui no trailer, a gente pausava e eu tava sorrindo. Então, assim... O que eles não podem esquecer... é que o One Piece, ele é
pra ser engraçado, tá? One Piece, ele é um anime engraçado, que tem momentos dramáticos, mas 80% dele é engraçado. É cotidiano, é relacionamento entre eles, as situações que se passam. O Luffy, ele é, muita parte desse tempo, engraçado, um personagem inocente e tudo. E aí, em alguns momentos, ele vai no drama, no mais pesado, e aí, pra mim, quando o One Piece brilha. É na parte dramática, quando na parte em que se aprofunda nas histórias dos personagens, de alguns lugares, de algumas vilas, de algumas ilhas que eles estão. E aí a gente vê Principalmente um as peso histórias maior. de origem de todos eles. Elas são muito Exatamente. bonitas. Eles todos passaram por coisas muito marcantes, assim, no sentido dramático da parada. E isso molda quem eles são e, de alguma forma, quando eles se juntam, eles meio que percebem que eles podem ajudar um ao outro a alcançar os seus sonhos. Eu acho que isso que é o mais bonito, assim, de você ver a amizade deles florescer, né, durante o anime. Eu espero que, se isso funcionar, eu acho que já vai estar ótimo. Provavelmente a gente deve ter um trailer novo um pouco antes da estreia. A gente tá em junho, chega em agosto. Provavelmente em julho, ali a gente vê alguma coisa? Julho ou primeira semana de agosto, talvez. A gente deve ver algum trailer novo de One Piece e a gente volta aqui pra bater papo com você. Se você não assistiu o trailer completo, aliás, você viu aqui o reaction, viu muita coisa, mas tem um linkzinho também pra você assistir na Netflix aí, o trailer de One Piece, que foi um dos assuntos mais falados do fim de semana inteiro aí, do Tudum, em que tiveram diversos anúncios, mas One Piece catapultou, assim, e de gente falando bem, de gente falando mal, e a galera destruindo, e, meu Deus, a Netflix tá estragando minha infância, e aquele assunto todo aí. Clássico, né? Mas o fato é que domina muito os assuntos, e se o One Piece fizer sucesso, e aí é tipo assim, se todo mundo assistir, que seja pra falar mal, mas as pessoas assistam, a Netflix o que importa é isso, tá? Se as pessoas estão vendo, eu acredito que vai ser um fenômeno. Vai ser assistido no mundo inteiro. Vai ficar em primeiro lugar no mundo inteiro. Vai ficar em primeiro lugar ali, todo mundo vai assistir, vai comentar, vai ser um dos assuntos mais falados por alguns dias. E aí, se for legal, aí fica mais tempo. Aí justifica, inclusive, continuação, né? Eu acho que a marca One Piece pra Netflix, ela é muito valiosa, sabe? Financeiramente. Então, ter o One Piece na Netflix, isso tem muito valor. Eu acredito que uma segunda temporada vai ser confirmada, independente de qualquer coisa aí. E vamos ver. Vamos aguardar. Se inscreve no nosso canal e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Sempre que tiver novidade, a gente volta para bater papo aqui com você. É isso. Nos encontramos na próxima. Tchau.